Estou há muito tempo aí sem quebrar uma ferramenta. Eu não lembro a última vez que eu quebrei uma fresa. Tem funcionado muito bem e quero compartilhar com você. E nesse vídeo eu quero compartilhar aqui alguns passos, tá? Alguns critérios que eu utilizo para aumentar a vida útil da minha ferramenta. São alguns passos bem simples assim, mas que eu sigo e que funcionam para mim, tá? Primeiro, antes de a gente começar a compartilhar aí essa minha forma de trabalhar, isso aqui não é uma regra, tá? O que eu fizer aqui pode não funcionar para você o 100%. Você pode pegar uma ou duas dicas daqui que eu compartilhar e aí vai dar certo para você. E esse nosso setor de CNC Router é meio complicado, porque tem muitos tipos de ferramentas, tem muitos tipos de configurações de máquina, desde spindle até a parte de estrutura da máquina, né? Tudo isso influencia muito, não tem um padrão. Essas configurações funcionam para a máquina que eu estou trabalhando hoje, tá? Se eu pegar essa mesma configuração e levar para uma outra máquina, talvez não funcione tão legal assim. No meu caso, atualmente, isso aqui está funcionando muito bem e eu quero compartilhar com você. E aí, pega alguma dessas dicas, tenta aplicar aí para o seu workflow, para o seu jeito de trabalhar. Se funcionar com você, volta aqui, comenta aqui no vídeo que deu certo alguma das dicas, ou se todas deu certo aí para você. Mas são esses passos que eu sigo. Volto a frisar que não é regra, mas funciona muito bem para mim, tá? Eu tô há muito tempo aí sem quebrar uma ferramenta. Eu não lembro a última vez que eu quebrei uma fresa. Tem funcionado muito bem e quero compartilhar com você. Primeiro, por que eu tô fazendo esse vídeo? Comecei a comprar algumas fresas bem baratinhas do AliExpress, né? Da China. E aí eu compartilhei alguns grupos e a maioria surgiu algum comentário de perguntando o avanço que eu utilizei e algumas reclamações que compraram e a fresa quebrou, sabe? A ferramenta quebrou. E eu falei, poxa, mas não quebrou comigo e eu não sei se eles compraram do mesmo fabricante. Compartilhei, vou até deixar o link aqui embaixo se alguém tiver interesse para comprar lá direto lá, que você vai ver que é bem baratinho. Não vou falar o valor porque eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo e é variação com dólar, né? Então entra aí no link e dá uma olhada o preço, mas eu sei que foi muito barato que eu comprei e para mim tá funcionando muito bem. Sabe, de 10 ferramentas que eu comprei, eu estou utilizando uma ainda e não quebrou até agora. Já estou indo para algumas horas de cortes aí, eu estou esperando completar 50 horas de corte para eu fazer um vídeo só sobre a ferramenta específica, tá? Aqui eu vou falar sobre os passos que eu uso para aumentar a vida útil, né? Mas eu quero fazer um só sobre a ferramenta e mostrar lá certinho como que eu comprei, o tipo de que eu comprei, né? E aí no próximo vídeo eu faço falando sobre isso, tá? Então, já vou começar aqui, compartilhar esses passos que eu sigo. O primeiro passo, não tem nada a ver com a ferramenta, não tem nada a ver com a fresa. Tem a ver com o meu sacrifício. Meu sacrifício, como você pode ver aí, é um sacrifício bem grosso, é um sacrifício de 25 milímetros, tá? Que aí já está bem sacrificado, né? Bem usado já. Porém, quando é um sacrifício novo, e aí só voltando um pouco aqui, a maior parte da galera que eu vejo utiliza um sacrifício igual esse meu, que é um sacrifício de MDF. Porém, eu já ouvi falar, eu nunca vi isso na prática, tá? Eu já ouvi alguns comentários em alguns grupos, alguns conhecidos já me falaram que tem gente que usa EVA ou algum outro material mais mole, não vou lembrar agora qual que é. Mas é algum material mais mole, assim, usa como sacrifício. Achei bem interessante, eu nunca vi isso na prática, mas acho interessante, acho que deve funcionar bem também. Mas eu vou falar aqui do que eu utilizo, tá? Então, eu utilizo o MDF. Quando é um MDF novo, um sacrifício novo que eu coloco na mesa, o que eu faço? Eu nunca mando o corte direto, tá? Vamos dizer, eu tenho que cortar uma chapa de 15 milímetros. Aí eu vou lá, o meu sacrifício está novinho. Eu coloco a chapa de 15 milímetros em cima e mando o corte. Não, eu não faço isso. Antes de colocar a chapa de 15 milímetros em cima, eu mando um corte do mesmo arquivo, porém zerado no meu sacrifício e descendo, sei lá, 1 milímetro, tá? Então eu mando ele lá só 1 milímetro, só para marcar o meu sacrifício. E depois sim, eu coloco a minha chapa em cima e mando o corte. Isso vai demorar um pouco mais, a usinagem e tudo mais, no geral, tá? Mas para mim funciona bem. Por quê? Quando eu mando o corte lá, se o meu sacrifício está novo, né? Ele vai usinar os 15 milímetros, mais o que a gente sempre manda para baixo. Aí depende, eu mando 0.3 ou 0.5, além do material, né? Então ele vai usinar o meu MDF mais 1 milímetro que eu mandei para baixo, né? Que eu quero que corte o material. Então,
tá uma área de contato muito grande ali na minha ferramenta. Eu prefiro deixar essa ponta ali da minha ferramenta meio que livre, né? Eu fazendo isso. Eu fazendo risco no MDF, ela vai trabalhar livre. Então, eu trabalho assim e para mim tem dado certo, tá? Aí lembrando que isso não é uma regra, você não tem que fazer isso aí, que esse é o jeito certo de trabalhar. Não, isso é o jeito que eu trabalho e para mim funciona. Como você pode ver, meu sacrifício ele já tá bem usado, então eu não preciso mais fazer isso porque já está bem marcado ali. Então eu não faço mais isso depois que ela já tem bastante coisas ali, bastante informação lá no meu sacrifício, então eu não faço mais isso. Mas quando é um sacrifício novo, eu sempre faço isso, tá? Eu mando um corte antes, depois eu mando o corte valendo lá com a peça em cima e tudo mais. Então essa é uma primeira dica que eu deixo aí. O segundo passo que eu sigo é o tamanho da ferramenta. Ali a gente já entra agora na parte da fresa, tá? O tamanho da ferramenta. Normalmente a gente tem ali um carro-chefe ali, que é o material que a gente mais usina, tá? No meu caso eu usino muito MDF e madeira pouco assim, mas MDF é o carro-chefe, é o que eu mais usino MDF. E aí a espessura varia muito, vai desde 3 milímetros até 25, 30 milímetros, tá? Então, eu procuro sempre ferramentas com área de corte na média desses materiais, tá? Então, se eu usino MDF de 3 milímetros até 30 milímetros, a fresa que eu estou preferindo trabalhar no momento é uma fresa que tem uma área de corte de 22 milímetros ou 20 milímetros, entre esses dois. E aí já vai uma outra dica aqui, que não estava nem listado aqui no meu roteiro, que é a posição de colocar essa ferramenta na pinça. Eu procuro não deixar muita área livre, tá? A área entre o material e a pinça. Eu procuro não deixar muita coisa ali. Por exemplo, eu tenho uma fresa com 30 milímetros de área de corte, tá? Não é a área total não é o tamanho total da ferramenta, é a área de corte dela ali. Tem 30 milímetros e eu vou cortar um MDF de 9 milímetros. Eu deixando esses 30 milímetros de corte para fora, e aí ele só vai ter o contato ali dos 9 milímetros, vai mais um que é o passante ali, que é que eu quero que a peça seja cortada, né? Vai ficar ali 20 milímetros de espaço entre o material e a pinça ali, e o spindle, né? Eu acho uma área muito grande e isso aumenta a vibração, tá, da ferramenta. Então eu não trabalho assim, eu não gosto de deixar essa área de corte muito exposta, tá? Sempre em contato ali. Então eu deixo ali no máximo uns 10 milímetros de área de corte. Então se é uma ferramenta assim, lembrando que eu não uso, tá, uma ferramenta com área de corte tão grande assim atualmente. Mas se é a ferramenta que tem disponível para mim, eu procuro encaixar ela então dentro da pinça, tá? Aí você vai ver o limite, claro, né? Para não danificar a faca, a área de corte dessa ferramenta, tá? Normalmente essas paralelas, que é que eu estou utilizando aí no vídeo, eu consigo colocar e não danifica. Quando dá aperto lá na pinça, não danifica. Mas aí voltando, faz o teste e vê se vai funcionar para você. A área de folga eu deixo pouco, não deixo muito, tá? Então essa daí já é mais uma dica. A próxima dica é a questão do passo vertical, tá? Eu vou abrir agora aqui o Aspire, que acredito que eu for compartilhar agora vai estar relacionado direto ao programa aqui também, tá? Então vou abrir com o Aspire. Vou pegar aqui, ó, as configurações de qualquer ferramenta. Vou pegar uma ferramenta aqui, ó, de 4 milímetros, tá? É a questão do passo vertical. Aqui no Aspire ele fala aqui, ó, profundidade de passagem. Como que eu faço? Essa é uma regra que eu vi em um vídeo gringo e está funcionando super bem para mim. Não vou lembrar agora qual que é o vídeo, mas eu acho que a maioria dos caras falam algo sobre isso, tá? Que é, a profundidade de passagem, ela nunca pode ser maior do que o dobro do meu diâmetro, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma fresa com diâmetro de 4 milímetros, a profundidade de passagem aqui, ó, o máximo dela vai ser 8, que o máximo que eu posso ir é o dobro do diâmetro, tá? Então, é uma regra que eu estou utilizando e está funcionando super bem para mim. Porém, eu não desço isso aqui em um único passo, tá? Aí eu já acho que é... Para a máquina que eu estou trabalhando atualmente, força um pouco. Então, eu sei que o limite é esse daqui, ó, o máximo é 8, tá? Então, se o cliente lá chega pouco apressado, ela fala, cara, eu preciso cortar isso aqui urgente, espreme essa máquina aí que eu preciso dessa peça em 2 minutos. Eu sei que o máximo que eu posso colocar como profundidade de passagem é 8 milímetros, tá? Então, se você é um cara que trabalha um pouco mais agressivo aí, eu sou mais cauteloso na questão de avanço e de profundidade de passagem, tá? Mas se você é um cara que trabalha um pouco mais rápido, isso aqui talvez seja uma regra que se aplique legal a você aí, ó. A profundidade máxima de passagem, ela não pode ser maior do que o dobro da sua ferramenta. Ou seja, se aqui fosse uma fresa de 3 milímetros, o máximo que ela vai descer seria 6, tá bom? Então essa é uma regra que eu sigo e funciona super bem para mim. E a próxima regra aqui, ó, é o mergulho. Na verdade eu vou encaixar isso aqui com outra, tá? O mergulho, que seria esse aqui, ó, velocidade de ataque,
que já está configurado certinho. Eu vou juntar esse ataque aqui, ó, com a rampa, tá? Então eu vou falar primeiro sobre a rampa. Eu sempre utilizo rampa. Quando eu vou cortar madeira ou MDF, eu utilizo rampa, tá? Nunca entrar seco ali, né? Ela vem, desce e faz o furo, que aí seria a velocidade de ataque, né? De mergulho. E aí já vem cortando lateralmente. Não, eu sempre faço que ela venha entrando de forma suave no meu material, sempre que for cortar MDF ou madeira. Quando eu vou cortar um plástico ou uma coisa mais leve assim, aí não, aí eu utilizo só a velocidade de mergulho mesmo, tá? Não utilizo rampa. Quando eu vou cortar PS, PTG, algum tipo de acrílico mais fino, aí eu não utilizo a rampa. Mas MDF e madeira, algum material mais rígido, aí eu sempre utilizo rampa, tá bom? E aí voltando aqui, que eu estava falando, a questão do ataque, do mergulho, tá? Mergulho sempre a metade do meu avanço. E esse avanço aqui é muito de máquina para máquina, tá? A máquina anterior que eu trabalhava sempre em 2.400, 2.600, tá? E quando era um material leve assim, como o PS que eu comentei, eu trabalhava em 3.000 de avanço. Na verdade, 3.000 de avanço era pouco ainda, que era uma máquina bem robusta mesmo. Então eu consegui trabalhar com um avanço muito grande para ela. Na máquina atual, não. Eu trabalho com 1.800 até 2.000 de avanço. Lembrando, isso aqui é sempre teste que você vai fazer, tá? E aí, descobriu a sua velocidade ideal de avanço aqui, o que você consegue cortar legal, entra essa regra que eu estou falando sobre o ataque, sobre o mergulho. O mergulho é sempre a metade do avanço. Então, se aqui eu estou usando um avanço de 2.000, o meu mergulho vai ser de 1.000, tá? Se eu estou usando 1.800, aí o meu mergulho vai ser de 900, tá? Então, essa aqui é uma outra regra que eu uso, que sempre funciona muito bem para mim, que é uma das coisas que ajuda a aumentar a vida útil da minha ferramenta, é o ataque aqui. Ataque sempre metade do avanço, do feed rate, tá? E aí uma outra coisa muito importante, né, que a gente tem que sempre se atentar é quantidade de passadas. E aí como a gente define essa quantidade de passadas? Voltando na regra do limite máximo que ela desce por passo. Tá? Eu tenho uma planilha aqui, que é isso que eu falei, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Pronto, tá aqui, ó. Que é isso que eu falei. Atualmente eu não estou usando muito ela porque vira um padrão ali, né? Você acaba se acostumando com questão de velocidade, avanço e tudo mais. Mas eu utilizava bastante essa planilha aqui, ó, para ter uma noção. E ainda mais quando a gente pega uma máquina nova para operar e tudo mais, aí é sempre bom você ter já isso aqui, né? Tudo bem que aqui são cálculos bem simples, tá? Então aqui, ó, coloca a espessura do material, você quer um material de 15 milímetros. O diâmetro da ferramenta, uma fresa de 4 milímetros mesmo. Aqui ela já me dá, ó, o passe vertical. Lembrando, esse aqui é o máximo que eu posso utilizar. Eu nunca utilizo isso daqui, tá? Eu utilizo menos, o passe vertical. O mergulho é relacionado aqui ao meu avanço, né? O meu feed rate, ó, então tá a metade dele. Se fosse maior, se fosse 2.400, ele já me dá aqui, ó, 1.200. O mergulho. E a quantidade do passe vertical. Aqui, ó, ele tá falando que 2 passadas aqui, ela cortaria bem, tá? O MDF de 15 milímetros com a fresa de 4 milímetros, eu vou utilizar 2 passos, né? Porém, isso aqui é o limite, tá? Isso aqui é para um cara que é mais agressivo ali na operação. Eu cortaria isso aqui com 3 passos, tá? 3 passos. Você tá falando que é 2, eu sempre aumento 1 ou 2 passos, dependendo do material. Então, você consegue fazer essa tabelinha aqui, ó, muito simples. É o que eu acabei de compartilhar, ó. Isso daqui é o dobro disso daqui. Isso daqui é a metade disso daqui, tá? E aqui é a espessura do material dividida pelo limite que ela pode descer, tá? Pelo máximo que ela pode descer. Então esses são os passos aí que eu sigo, espero te ajudar aí, espero que alguma dessas formas melhore aí o seu jeito de trabalhar, aumente a vida útil das suas ferramentas. Comenta aí se você faz alguma coisa diferente, alguma coisa que você acha que, cara, que se todo mundo fizesse, ajudaria ali a melhorar a vida útil da sua ferramenta ou da sua máquina no geral. Comenta aí, compartilha com algum operador aí que você conhece, de CNC Router. Deixa um curtir se alguma das informações aí foi relevante para você, você achou interessante. E obrigado por assistir.